Um ano e um processo que não andou. Uma família que ainda sofre e só tem um desejo, que é o desejo de muita gente: justiça. Nós estamos falando do caso do estudante de 16 anos de idade que morreu depois de ter sido esfaqueado dentro de um ônibus do transporte coletivo aqui da nossa capital. Uma coisa inimaginável. Tudo aconteceu em julho do ano passado, você se lembra? A confusão teria começado depois que alguns jovens furaram a catraca, os fura-tubo, de um biarticulado. Pedro Felipe da Luz foi defender um amigo que estava na briga. Ele não tinha nada a ver com a história e acabou morto. Na época, Alan, o jovem que deu esse golpe fatal, confessou o crime, mas responde ao processo em liberdade. E tudo o que a família da vítima quer é que Alan seja responsabilizado pelo crime que cometeu. Essa reportagem é de arrepiar, hein? É da Thaís Santana, você vê agora. Balança. Esse estudante sofre a cada vez que precisa entrar em um coletivo para ir ou vir da escola. Afinal, foi dentro de um deles que assistiu o melhor amigo sendo morto a facadas. Eu ajudei, mas, foi tarde demais, assim, não deu. E foi, muito chocante, assim, ver, assim, o amigo, assim, do lado, assim, indo, assim, é muito difícil, assim. Julho de 2017, Pedro e alguns amigos deixam a escola para ir a um shopping da capital. Ao entrarem no ônibus, são surpreendidos pela revolta de um passageiro, que os acusa de fura-catracas. Todo mundo viu nas filmagens e ele estava dentro, ele estava de mandada com a namorada. E mostra ele dentro mesmo. E é uma barbaridade ainda falarem isso, tentarem, esconder esse crime, assim, pelo lado, como se meu amigo tivesse errado ainda. Mas o biarticulado sequer sai do lugar. Não satisfeito, o passageiro não apenas acusa, mas agride a facadas um estudante. A vítima tenta defender o colega e também acaba esfaqueada. Câmeras da URBS registram tudo, da agressão à fuga do suspeito. Estava sangrando bastante. Eu vi que ele não ia aguentar mesmo. Estava muito ferido? Muito sangrando. Não deu para ver os cortes, mas o sangue, né? O sangue fazia assim. Saía muito. Saía muito. Ferido, Pedro ainda tenta correr até o hospital, que fica em frente à estação Tubo, mas cai no meio do caminho. É socorrido, levado ao hospital, mas não resiste. As imagens ajudam nas investigações. O autor da morte do estudante é identificado. 10 dias depois do crime, Alan se apresenta à polícia. Ele veio com diversos socos, muito bem preparados e disparados contra a minha cabeça. Então, naquele instante, eu já estava ficando até tonto antes de retirar o canivete. Dizem testemunhas que veio um outro rapaz e esse também estava ajudando ele a me bater. Então, aí que eu lembrei que eu tinha um dispositivo no bolso que servia justamente para me defender de qualquer situação perigosa. Eu puxei o canivete e daí, ainda tomando socos, eu estava de cabeça baixa, eu estava tentando me situar naquelas circunstâncias que eu movimentei o canivete na direção deles para tentar ver se eles saíam de cima de mim, se eles paravam de me bater. Depois de ter movimentado, eu até lembro que em um momento a minha mão ficou travada, daí eu pensei, putz, eu acho que agora eles seguraram a minha mão. Eu fiquei com medo que eles usassem até do meu próprio dispositivo para me agredir. Nesse instante, eu consegui olhar por baixo que, na verdade, o meu canivete estava preso na jaqueta de um dos rapazes. Aí eu movimentei, puxei, e daí eu fiz mais uma vez o movimento para tentar ver se eles se afastavam. Aí eles finalmente foram para trás. O suspeito é ouvido e liberado. Mesmo depois de 1 ano de cometer o crime, continua em liberdade e com o pedido da defesa pelo arquivamento do processo. Eu tenho passado um momento muito difícil, minha família também, a gente tem chorado muito. Ele destruiu os sonhos da minha família, de ver meu filho formado, ele queria tanto ser advogado, ele estava já cursando assistente jurídico, né? Fez inglês, ele era um menino que trabalhou 2 anos na Coca-Cola, sabe? Então, desde os 14 anos ele já tinha sonho, ele queria ser alguém na vida, e esse menino interrompeu os sonhos do meu filho e o sonho da minha família. O tempo passa, mas a saudade não. Luane se emociona a cada vez que imagina os sonhos do irmão, que foram interrompidos ainda tão cedo
por conta da morte brutal. É triste, é muito triste. É um inocente, foi tirado a vida do inocente, não era nenhum bandido, era um estudante, um filho muito querido, um amigo querido, uma pessoa muito carinhosa, maravilhosa. Eu nem acredito que aconteceu isso com o meu irmão. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, pra gente nunca passa, sabe? Nunca passa a dor. Mas eles não desistem de lutar para que a justiça seja feita. Familiares e amigos se unem. Camisetas e faixas mostram que saudade tem rosto. As festas com ele era demais. Almoçava com hambúrguer, o bicho gostava. E muitos momentos assim que parte agora. Nossa, amigo e irmão mesmo. Sempre em casa. Chamava minha mãe de tia, era um menino de ouro, tinha sonho. Brincava com todo mundo, fazia todo mundo rir onde estava. Uma audiência de instrução está marcada para o dia 23 de julho, às 14h, no Tribunal do Júri de Curitiba. De lá vai sair a decisão se o suspeito vai ou não a júri popular. Eu espero que ele vá para o tribunal do júri e que o júri condene esse menino, porque ele precisa pagar pelo que ele fez. Nós não vamos ter o nosso Pedrinho de volta, o meu Pedro nunca mais, mas a gente pelo menos vai ter uma sensação de alívio, tá? E para que esse menino seja condenado e que não venha aí, de repente, cometer novamente aí, matar mais alguém, destruir mais famílias e ficar impune, solto aí, como se nada tivesse acontecido. Justiça! Justiça! Justiça!